A avaliação que você faz dessa vitória importante neste momento do campeonato, mas que talvez o Cruzeiro tenha tirado o pé depois que fez o gol. O que você pode dizer da atuação do time nesta tarde e noite aqui no Independência, mano? Bom, primeiro, realmente a vitória é importantíssima. Mas quando a gente joga em 8 dias, se considerarmos o jogo contra a Caldense na outra quinta, 4 jogos, incluindo uma viagem para Alagoas, né, para jogar o jogo da Copa do Brasil, na circunstância que você sabe que o jogo foi jogado, a gente não tirou o pé, logicamente, no segundo tempo. A gente não tinha o pé, né? Nosso adversário jogou 2 jogos nesse período. Então, 2 contra 4. Ainda considerando que a última, né, do quarto jogo foi uma semana cheia para eles e uma semana com 2 jogos para nós. Era lógico que nós tínhamos que traçar uma estratégia para iniciar mais forte, tentar abrir uma vantagem inicial em cima da nossa condição melhor, e foi o que a gente fez. Eu acho que até poderíamos ter feito mais do que 1-0 nesse momento do jogo, pela qualidade, pela circunstância, pela criação que a equipe teve. Mas na segunda parte, certamente. O América tem uma boa equipe, é o atual campeão mineiro, para quem esqueceu, né? E não ia entregar o resultado na sua casa de mão beijada para o Cruzeiro, né? Teve uma oportunidade clara, numa grande defesa do Rafael no segundo tempo. Mas o saldo de 12 pontos em 4 jogos, na circunstância que nós jogamos, é extremamente positivo, e é isso que nós vamos levar para essa semana, encerrando aqui no domingo. Mano, até em cima disso que você disse, da maratona de jogos que o Cruzeiro tem. Ora joga o Thiago Neves, segura o Robinho, segura o Alisson, volta o Alisson. Qual que é a sua ideia, principalmente com esse quarteto ofensivo do Cruzeiro, para os próximos jogos? Tem um jogo contra o Muricy na volta, tem o Tombense no domingo, depois tem o Joinville, o Cruzeiro já classificado na Primeira Liga. Então, vamos analisar jogo a jogo para colocar os jogadores que realmente estejam em condição melhor. Aí não se trata de poupar porque você acha mais ou menos importante esse. É porque o jogador que entra tem que ter a condição de fazer o melhor. E se o jogador está melhor do que o outro, não tem razão dele ser preterido, até para ser coerente com aquilo que tenho falado para vocês aqui e para a torcida do Cruzeiro. Eu acho que todos eles têm condição, eu acho que todos eles têm muita qualificação, e vocês vão ver nos próximos jogos, mais uma vez, a confirmação disso que eu penso. Tá? Vamos deixar para analisar lá, tomar as decisões lá, na hora que elas têm que ser tomadas, mas todos os jogadores estão aí à disposição, e nós vamos escolher aqueles que estiverem melhores para a equipe manter rendimento e continuar vencendo, que é o nosso objetivo. Para manter esse rendimento, segue ainda esse planejamento que o Cruzeiro tem, que são poucos dias de recuperação entre um jogo e outro, segue também esse planejamento, por isso talvez hoje o Thiago Neves um pouco mais e os outros atletas entrando no decorrer da partida? Com exceção da terceira alteração, que estrategicamente sempre tem que ser levada um pouquinho mais para o lado do fim do jogo, sob pena de você perder aí um jogador e ter que jogar os últimos minutos com 10, né, que pode acontecer sempre com quem está lá dentro. As outras, elas obedeceram a questão tática estratégica do jogo, né? Precisávamos de um jogador mais na beirada, Alisson é o jogador de velocidade, e a gente já estava perdendo um pouco a força de puxar esse contra-ataque, o jogo estava aberto, entrou o Alisson para fazer o lado. Depois, Anderson fez uma alteração, tirou o Pará, puxou o Gerson Magrão para cá, botou o Marion, né? E nós tínhamos que ter um outro jogador aqui na beirada para igualar numericamente. Então, tiramos a Arrascaeta de dentro, colocamos o Rafinha aqui na beirada, fechamos o lado, e aí ficou a terceira para segurar um pouco mais para o fim, né? Eu tenho plena confiança, você sabe disso, em Ramon Ávila, não o coloco nos últimos minutos porque não tenho essa confiança, disse isso a ele. Apenas que a terceira ela tem que ser levada um pouquinho mais para o fim, para não correr o risco de ficar numericamente com inferioridade num jogo como esse, nos seus últimos minutos como estava. Então, todos são importantes, e
e nos próximos jogos estarão em campo. Mano, você disse que, por exemplo, o Cruzeiro não é que tirou o pé. Tem essa questão do desgaste, das viagens, dos jogos. Mas, por exemplo, no jogo contra a Caldense também, o time vinha bem, estava ganhando por 2-0, tomou um gol no final, você até reclamou da questão da defesa, porque se é um time... Se é um jogo mais perigoso, poderia, ou então, dependendo do tempo, poderia complicar mais. Você não acha que tem determinados jogos, que eu não sei se essa confiança que voltou, que a gente vê um time do Cruzeiro muito confiante, isso tem hora que atrapalha, entre aspas, os jogadores? Não, está tranquilo, a gente vai dar conta de segurar aqui. Não, são situações bem diferentes. O lance com a Caldense foi um descuido, né? Porque nós não sofremos nada durante o jogo. Nós não proporcionamos à Caldense nem uma chance antes daquele gol. Hoje já é um jogo diferente, né? O adversário tem uma ótima qualidade. Aqui sempre os jogos são difíceis, né? Vocês mesmos me lembravam durante a semana que o América era uma pedra do sapato do Cruzeiro. Eu tive que lembrar que no ano passado ele foi uma pedra no sapato de todo mundo, porque foi campeão. Mas é assim, o jogo tem que ser jogado. O outro clássico que jogamos aqui, ganhamos 2-0, também foi um clássico a partir de um determinado momento parelho. O América teve a chance, teve volume, né? E hoje fez um bom jogo o nosso adversário, o que mais qualifica a nossa vitória ainda. Ô, Mano, você disse anteriormente que o Cruzeiro tem se podemos chamar de defeito, demora a matar o jogo. E o Cruzeiro teve 20 minutos, 4 chances ótimas e fez um gol de pênalti, até bem reclamado pelo próprio Anderson Moreira. Esse é um problema que te aflige? E como é que você tenta solucionar? Porque teve chance de resolver a parada em 20 minutos iniciais. Olha, se não me engano, o Cruzeiro tem uns 95% de aproveitamento com esse jogo aí na temporada. Eu não posso estar tão aflito assim, né? Senão seria muita exigência de minha parte, até uma certa incompreensão com a equipe. Eu tenho que valorizar isso. Estamos entre as equipes que têm o saldo melhor entre ataque e defesa. Já somos uma equipe bem equilibrada, né? Se não me engano, somos a melhor defesa também da competição, com 4 gols sofridos junto com o Atlético, no Campeonato Mineiro falando. Então, essas circunstâncias são do jogo de futebol. A gente vai ajustando e as vitórias vão trazendo a tranquilidade para ajustar bem, né? Para falar do pênalti, para não deixar passar batido, Anderson e eu conversamos no final e não houve muita dúvida quanto ao pênalti na nossa conversa. A única reclamação foi que o árbitro, estando a 5 metros do lance, não marcou o pênalti e o pênalti foi marcado pelo auxiliar. O absurdo não é o pênalti ter sido marcado pelo auxiliar. O absurdo é um árbitro, estando a 5 metros daquele lance, não marcar o pênalti. A gente não pode inverter a ordem das coisas. O pênalti foi claro. É a minha opinião. Eu respeito a opinião dos outros, mas não há dúvida sobre o lance da penalidade máxima. A única discussão que se colocou foi exatamente ter sido marcado pelo assistente. Mas a gente não pode criticar o acerto, senão a coisa está errada. Mano, como é que você avalia a atuação do Rafael? Até o Anderson usou uma expressão interessante, que ele fez defesas que valeram 3 pontos. Tem sido ótimo para o Cruzeiro, né? A gente, quando teve a lesão do Fábio, exatamente aqui nesse estádio, né, contra o Curitiba, ficou de certa forma apreensivo, porque o Fábio é uma lenda no Cruzeiro, né? São anos e anos de titularidade, de muitas conquistas nesses anos. Mas Rafael mostrou estar pronto para também ser o goleiro do Cruzeiro, o que deixa a gente muito feliz. Fábio está voltando aí, vocês até têm me perguntado sobre quem vai ser o titular do Cruzeiro. E eu sempre, nesses casos, digo para você que a dúvida de alto nível sempre é a melhor dúvida que existe para o técnico, né? E Rafael tem sido decisivo em jogos parelhos. Se não me engano, era a frase de Vanderlei Luxemburgo: o grande goleiro faz a defesa do jogo, faz a defesa que dá a vitória, faz a defesa que faz a diferença. Então, o Rafael está se tornando esse grande goleiro que é. Mano, com essa vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança provisória do Campeonato Mineiro. Em outras oportunidades, você já falou da importância disso. Às vezes resolve um campeonato, já que tem as vantagens nas próximas fases. Amanhã, vai acompanhar o jogo, vale um tropeço do Atlético ou não está preocupado com isso ainda?
Me perguntaram antes da partida sobre isso. Eu acho que não é hora de Cruzeiro estar se preocupando com o Atlético em todos os seus jogos, né? Nós teremos um clássico para jogar na frente, como mandante. Estamos ainda numa diferença que podemos diretamente resolver se conquistarmos uma vitória. Então não adianta ficar pensando nisso a todo momento. É natural que né, você queira permanecer na liderança. Vamos dormir com a consciência tranquila que fizemos uma boa semana e que essa semana nos colocou nessa condição. Tá? Mas tem muito campeonato pela frente. E penso que o Campeonato Mineiro ele vai se decidir mesmo no quadrangular, né? Nas duas semifinais e na final. E ambas as equipes certamente estarão lá. Mano, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando dessa questão do rendimento, o que é que você está pensando para quarta-feira? Copa do Brasil, o time já com uma vantagem, jogando em casa. O que é que você pensa com relação à alternância do time? O que vai nortear as decisões é a coerência, né? Nós fizemos uma vantagem, fomos para Muricy, sabíamos que o jogo teria características muito peculiares e não tem sentido a gente descuidar agora e deixar escapar essa vantagem, né? A Copa do Brasil, ela ensinou muita gente e a gente tem que estar atento aos detalhes. Não pode desconsiderar o jogo, achar que já está classificado e aí vai mole, né, com o pensamento de que as coisas podem ser de qualquer maneira e aí depois você escapa e vira uma tragédia. Então, uma temporada que está se iniciando tão bem, não pode, né, ficar procurando problema de graça. Nós não vamos ficar procurando problema de graça, nós vamos respeitar o Muricy da mesma maneira que respeitamos lá e vamos colocar a melhor equipe que o Cruzeiro tiver para jogar. Os que estiverem melhor vão entrar em campo para jogar.